boa noite para todos vocês. A graça do nosso Senhor Jesus seja sobre todos. Vocês estão acompanhando a gente pelo YouTube e agora também pelo Instagram, parece, é isso? Fechado? Pessoal do Instagram, vocês chegaram um pouquinho atrasados aqui porque a gente só tem 1 hora de live no Instagram, então a gente faz o louvor pelo YouTube e aí depois a gente vem para cá para vocês poderem participar com a gente. E vocês que estão pelo YouTube em casa, aí pela TV, ou no ônibus, ou fazendo sua caminhada, onde você estiver, é um prazer a gente poder estar junto, para a gente dividir um pouco da palavra do Senhor. Vocês deram uma olhada num vídeo que a gente acabou de passar, essa é a nossa série de domingo, está disponível já o primeiro episódio, Um Outono para Renovar a Vida. Já está disponível em todas as nossas plataformas, você pode ouvir. E na próxima semana, no próximo domingo, a gente reflete sobre o segundo ponto, domingo de Páscoa, um outono para renovar a esperança. E a gente espera todos vocês juntos com a gente aí, às 10h30 da manhã e às 19 horas, para a gente celebrar a vida em Jesus Cristo. Lembrando, sempre vai ser uma Páscoa diferente. Nós estamos vivendo momentos diferentes, mas vai ser muito bom a gente estar junto aqui às 10h30 da manhã e às 19 horas. Lembrando que a nossa escola bíblica acontece às 9 da manhã pelo Instagram da nossa igreja, o @primeiraipcg. Você é nosso convidado. Enquanto estamos nesse momento de incerteza, a nossa igreja continua ativa. A gente tem às segundas-feiras as nossas reuniões de oração às 19 horas pelo Instagram. Às quintas-feiras estamos aqui por essas duas plataformas, tanto do YouTube quanto do Instagram. Vocês vão olhar que vira e mexe, eu fico olhando para uma das duas câmeras, é porque nós estamos ao vivo nas duas. Domingos pela manhã, 9 horas, a nossa escola bíblica. Às 10h30 e às 19 horas, o nosso culto público de adoração. E hoje eu quero refletir com vocês nessa semana. Cada semana tem sido um flash para nós. Cada semana tem sido extremamente diferente e nós, da Primeira Igreja Presbiteriana de Campo Grande, estamos tentando nos reinventar, sempre pensando dentro da perspectiva de como podemos ser discípulos de Cristo Jesus num período tão conflituoso. A pós-modernidade, esse período dos últimos anos para cá, já estava sendo um período de muita complexidade para todos nós. Vivermos em meio a tanta tecnologia já não estava tão fácil. Um caos diário, problemas que estávamos tendo com o horário, com o relógio, enfim, com darmos contas de todas as demandas que nós estávamos fazendo. Mas agora, no mínimo 1/3 do mundo está com esse lockdown, todos nós fechados dentro de casa, a Índia com 1.700.000.000 habitantes dentro de casa, a China com muitas pessoas, a Europa inteira, os casos nos Estados Unidos do Covid-19 aumentam muito, e nós aqui no Hemisfério Sul estamos também cheios dessas incertezas e nós estamos tentando nos reinventar e entender esse contexto o qual nós estamos imiscuídos, inseridos, e a gente está tentando entender o que é que Deus quer com esse momento. E acima de tudo, nós queremos entender e tentando fixar os nossos olhos no que é ser igreja, no que é ser discípulo de Jesus nesse período. Então não tem sido fácil para nenhum de nós. Mas hoje eu quero começar conversando com vocês sobre uma citação de um dos autores do século XX mais impressionantes, chamado Lesslie Newbigin. Newbigin foi um missionário britânico no Oriente, na Índia, e lá Newbigin ficou por vários anos. A igreja, depois de um grande avivamento, enviou Newbigin para o Oriente para ele poder ser um missionário lá. Quando Newbigin volta dezenas de anos depois para se aposentar, a igreja que havia o mandado há décadas atrás, e ele começa a perceber algumas coisas ainda no século XX. Newbigin começa a entender que a igreja que o havia mandado para fazer missões já não acreditava mais que a Escritura era a palavra de Deus, inspirada, autoritativa, inerrante e como única regra de fé e prática. Newbigin encontra uma igreja nesse período pós-guerra, ele encontra, pós-Segunda Guerra Mundial, ele encontra uma igreja que não mais acredita no sacrifício vicário, expiatório, representativo de Cristo. A igreja britânica não mais acreditava que Jesus era o único Salvador. A igreja britânica não acreditava mais que a igreja era necessária e era o povo de Deus
Deus, escolhido por Deus na eternidade. Então, quando ele volta para a Inglaterra, quando ele volta para as Ilhas Britânicas, ele começa uma empreitada de entender esse processo de secularização que a igreja viveu. E, pessoal, eu acho que Newbigin nunca esteve tão atual no nosso tempo. Ele já era alguém de referência antes dessa crise que está conosco há 3, 4, 5, 2 meses, sei lá, 5 semanas, 2 meses, talvez. Porque percebam o que Newbigin diz ainda no século passado, quando num período de Guerra Fria, num período pós 2 guerras mundiais, Newbigin diz algo curioso, quando ele fala, a verdadeira pergunta é, o que Deus está fazendo nesses eventos tremendos em nosso tempo? O que Deus está fazendo nesses eventos tremendos em nosso tempo? Você já parou para pensar nisso? Indo um pouco mais a fundo, como devemos compreendê-los e interpretá-los a outros, para que nós e eles possamos desempenhar nossos papéis como colaboradores de Deus. Espera aí que meu diácono está trazendo aqui uma água que eu vou precisar. Eu repito, obrigado. Eu repito, por favor. Como devemos compreender? Como é que nós devemos compreender? Se Newbigin estivesse aqui hoje, se diante do Covid-19, a gente volta a trabalhar, não volta a trabalhar, o que a gente faz? Benefício do governo, sem benefício do governo, Páscoa chegando, os supermercados hoje estavam abarrotados de pessoas, talvez alguns de vocês estão assistindo a gente até aí no supermercado mesmo. A pergunta é, como compreender e interpretar esses movimentos para que nós possamos desempenhar nossos papéis como colaboradores de Deus? Mas Newbigin continua quando ele diz algo fantástico. Nostalgia pelo passado e medo pelo futuro estão igualmente fora de lugar para o cristão. Deixa eu te dizer uma coisa. A sua vida não vai ser a mesma depois dessa experiência que nós estamos vivendo. E não adianta, às vezes eu começo a olhar algumas redes sociais, o pessoal fala assim, ei, vamos esperar passar esse negócio para a gente ir em tal show, vamos esperar passar esse negócio para a gente poder ter aquela festa que a gente queria ter. Deixa eu dizer uma coisa, nós vamos fazer festa, a gente vai fazer churrasco, a gente vai fazer o que for, mas a nossa vida nunca mais será a mesma depois dessa experiência que nós estamos vivendo. E para nós cristãos que entendemos que Deus é o Deus formador da história, não cabe saudade do passado, porque nós entendemos que quem está no controle dessa situação é o Deus Todo-Poderoso. Agora, medo do futuro? Medo do futuro, sendo que nós sabemos que Jesus Cristo é Senhor de todas as coisas, alguma coisa deve estar errado. Se o medo e o temor das incertezas tomam nosso coração, alguma coisa vai estar errada com a nossa fé em Jesus Cristo. Então ele diz, a ele, o cristão, é requerido na situação em que Deus o coloca, preste atenção nisso. O que Deus quer do cristão? Que o cristão compreenda os sinais dos tempos à luz da realidade do reino presente. Ou seja, nós precisamos tentar entender o momento como compreendermos como Cristo é o rei da presente era, depois da sua ressurreição, Jesus Cristo assentou-se à direita do Pai e ele reina na presente era, mas também da era vindoura, porque nós esperamos novo céu e nova terra. À luz dos cristãos, medo e saudade são duas coisas que não cabem na mesma moeda. Mas preste atenção, porque Newbigin vai mais além quando ele diz que o cristão precisa é dar um testemunho fiel acerca do propósito de Deus para todos os homens. Tentando esclarecer, porque alguns de vocês talvez tenham dificuldade com o texto e entendem mais com a caixinha. Talvez alguns de vocês tenham alguma dificuldade, então tem uma mente mais matemática e aritmética. A grande questão é essa, se você é cristão,
e você tenta viver esse momento, tentando encontrar esperança no seu coração, dizendo assim: oh, que saudade da aurora da minha vida. Ah, como era bom. Não, nós somos cristãos, a gente não pode olhar, a nossa escatologia, a nossa maneira de olhar as coisas do fim, não nos permitem olhar o mundo com esses olhos de saudade da Babilônia, de saudade do passado, porque nós entendemos que esse é o dia, esse é o tempo, esse é o momento em que Deus está reinando, e nós estamos aqui por conta da sua soberana glória. Mas, por outro lado, a gente não pode olhar para o futuro com medo. Então, algo incrível que o Dr. Mike Goren diz para nós é o seguinte: como é que os cristãos precisam passar por esse momento? E dentro da perspectiva do Lesslie Newbigin, nós devemos olhar a vida nesse exato momento com olhos de lamento. Pastor Rômulo, o que é que você quer dizer com isso? Turma, a criação não é aquilo que ela deveria ser. O mundo não é o que ele deveria ser. Eu sei que nós, por conta do nosso conforto da era tecnológica, achamos que a gente tem que ser igual Pedro, Tiago e João, quando estão com Jesus no Monte da Transfiguração, e quando eles veem Jesus, é tão bonito que eles fazem assim: Senhor, bora fazer 3 tendas e a gente vai ficar por aqui mesmo. Às vezes, alguns de vocês têm uma situação muito boa de vida, ou têm passado momentos de felicidade. Estávamos no ano de 2019 muito bacana, no início do ano de 2020 muito legal, muitos planos para serem feitos, muitas coisas, uau, uma nova era, um novo momento. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: a narrativa da história do mundo e da criação é que a criação está caída, e nós cristãos deveríamos nesse exato momento estar extremamente tristes, porque não era para ser assim. Não era para pessoas morrerem por causa de um vírus. Isso aqui precisa parar, esse monte de crente fundamentalista maluco, dizendo assim: oh, é um juízo de Deus, está todo mundo no inferno, está todo mundo perdido, eu avisei. Tem igreja que está assim: olha, nós avisamos, o fogo de Deus vai cair. Para com essa conversa fiada e essa palhaçada. Precisa haver dentro de nós um lamento, porque a raça humana caiu. E se nós temos esse vírus e mais dezenas de milhares de outros vírus que se viram contra nós, é porque não era para ser assim, mas por um ato de desobediência, de autonomia dos nossos pais no jardim. Ato esse que nós fazemos todos os dias, quando queremos um processo de vida autônomo de Deus. Nós vivemos em pecado o tempo todo, então tem que haver um lamento, porque o mundo não consegue compreender que o Senhor da glória é Jesus Cristo, e a gente tem que ficar triste por isso. Triste porque autoridades não chegam ao consenso. Triste porque a gente não consegue, demora a chegar a uma cura. Triste porque pessoas estão morrendo. Tristes porque a gente tem que olhar, como aqui na Grande Vitória, hoje a gente tem que olhar uma medida de guerra sendo tomada. Do lado de um hospital estadual, a gente teve que botar um container. Aí alguns falam assim: nossa, a gente teve que botar um container, porque pode ser que morram pessoas, a gente vai enfiá-las aonde? Isso é medida de guerra. Estardalhaço? Não, mas vai fazer o quê? Se não tem vaga para todo mundo. É lamento que a gente tem que ter, é tristeza que a gente tem que ter. Porque o Pacaembu, em São Paulo, teve que virar um hospital. Não era para ser assim, e nós fazemos parte disso. A grande tribulação de Apocalipse está sobre nós também. Não há essa ideia ufanista de que Deus vai arrancar a igreja dele, e a igreja dele não vai ser atribulada. Os nossos irmãos do passado diziam que o sangue dos mártires caía na terra e a igreja crescia, porque sempre fomos perseguidos. Mas é porque fazemos parte dessa criação e a gente deveria lamentar. Mas nós vamos mais além, pessoal, porque a gente precisa ser colaborador de Deus. No momento em que
a gente não sabe direito o que vai acontecer. A ideia é assim: uau, temos cura, não temos cura, é cloroquina, é azitromicina, é zinco, é vitamina D, eu não tenho a menor ideia, eu já larguei a farmácia há muito tempo. Eu não sei, é vacina, é H1N1, é H2N3, é H25, eu não sei. Covid-18, Covid-25. O que eu sei é que nós precisamos lamentar por esse período, porque a criação não é o que ela deveria ser, mas nós precisamos, acima de tudo, sermos colaboradores de Deus. Porque nós sabemos que novos céus e nova terra virão, mas ainda vivemos na presente era em que o pecado ainda está sobre nós. Então nós precisamos parar e pensar no nosso papel. E aí, eu queria propor para vocês, e eu trago o Mário Sérgio Cortella para a nossa discussão, para apimentá-la. O Cortella é impressionante, é um dos pensadores aqui do nosso país, tem muita coisa boa dele. E o Cortella fala algo muito legal. Se alguém perguntar para você assim, você sabe com quem é que você está falando? Qual seria a sua resposta? Você já parou, por exemplo, em algum lugar e às vezes numa discussão com alguém, chegou para a pessoa e falou bem assim, rapaz, você sabe com quem é que você está falando? É uma pergunta engraçada, eu já vi muitas respostas para ela, algumas bem doces, outras mais ignorantes, mas a mais inteligente eu juro que é essa. Aí você diz assim, por quê? Porque o Cortella é fantástico numa resposta que ele dá a esse questionamento, quando ele fala assim, o dia que alguém chegar para você e falar assim, você sabe com quem é que você está falando? Eu acho que a resposta mais simples é essa. Você tem tempo? Pastor Rômulo, como assim? Claro, você tem tempo. Porque quando a gente olha a palavra galáxia vai dar a formação da palavra leite. E a gente sabe que o universo tem mais de 200 bilhões de galáxias. Mas dentro desses mais de 200 bilhões de galáxias, existe uma galáxia chamada Via Láctea. Ou seja, no meio desses 200 bilhões de galáxias, existe uma galáxia, a qual chama-se Via Láctea, e dentro dessa Via Láctea há mais de 100 bilhões de seres ou de astros. Dentro desses mais de 100 bilhões de astros, existe uma pequena estrela de quinta grandeza, que nós a denominamos Sol. E em volta dessa estrela anã de quinta grandeza, chamada Sol, há 9 astros, há 9 planetas. Hoje a gente já sabe que são 8, porque o último virou planeta anão. Há 8 planetas que giram em torno dessa estrela. O terceiro planeta nessa escala é o planeta que nós denominamos Terra. Nesse planeta Terra, segundo a própria palavra do Aristóteles, a gente tem um determinado ser chamado animal racional, em mais de centenas de milhares de espécies, sejam elas quaisquer que sejam, existe uma espécie chamada homem, a qual a teoria da evolução chama de Homo sapiens sapiens. Dentro dessa teoria de Homo sapiens sapiens, nós seríamos, no meio dessa galera toda, no meio de 7 bilhões de Homo sapiens sapiens. No meio de 7 bilhões, nós estamos num país com 210 bilhões de habitantes, milhões de habitantes, dentro de um estado com 3,5 milhão de habitantes. Nasci numa família, tenho um nome e um CPF. Esse sou eu. A pergunta é, vale mesmo a pena explicar para alguém se sabe com quem é que está falando? Só se a pessoa tiver muito tempo, porque quando eu começo a raciocinar assim, eu descubro que eu não sou nada. No meio dessa complexidade toda da existência, o que eu sou? Menos do que um grão de areia. Só que o problema é que nós não sabemos quem nós somos e o que nós devemos fazer de verdade. E essa reflexão do Cortella é importante, porque eu quero conversar com vocês sobre o Evangelho de João no capítulo 13.
O Senhor Jesus e o texto bíblico, peço que você abra a sua Bíblia, pegue o seu bloco de notas para a gente conversar nos próximos minutos sobre esse texto. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 13, eu quero te lembrar em qual época do ano nós estamos. Nós estamos exatamente na semana da Páscoa. A semana da Páscoa é aquela que foi instituída no Êxodo. Páscoa é a palavra hebraica pechá. Tanto que no inglês é a palavra Passover, ou seja, a expressão Passover, que significa passar por cima. A Páscoa foi estabelecida num período em que Deus libertou o seu povo da escravidão e o levou para a terra prometida. O anjo da morte passou em cima do Egito e Deus, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, trouxe o seu juízo para os egípcios. Mas os únicos que seriam salvos seriam exatamente aqueles que tinham nos umbrais da sua porta, marcada na sua porta, o sangue do Cordeiro. E hoje, num dia como hoje, era exatamente o dia em que nosso Senhor Jesus Cristo foi preso. E foi exatamente num dia como hoje que Jesus anulou a Páscoa e ele trouxe a Santa Ceia. Porque quando ele diz, eu sou o Cordeiro de Deus, esse é o cálice da nova aliança, esse é o pão que é rasgado, que é o meu corpo, Jesus estava anulando a Páscoa e ele estava estabelecendo a nova vida nele. E é num dia como hoje. E esse texto trata exatamente dessa noite, no dia em que nosso Senhor foi traído. E o texto começa no capítulo 13 de João, dizendo, um pouco antes da festa da Páscoa, que nós viveremos viveremos esse momento no domingo. Sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo. A melhor tradução aqui é uma outra, porque aqui é amou-os até o fim. Essa tradução não está boa. A tradução melhor seria, mostrou-lhes então que os amava de maneira perfeita. É essa a ideia desse texto. Jesus, no período da Páscoa, na hora de comer com seus discípulos, ele diz, o texto bíblico diz que ele amou os seus discípulos de maneira perfeita. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa, olhou e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora, Simão, o que eu estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo, Simão. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois também se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum apóstolo, a palavra mensageiro aqui é apóstolo, é maior do que aquele que o enviou.
agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se vocês as praticarem. Pessoal, eu quero conversar com vocês hoje exatamente sobre 3 pilares da fé cristã. 3 pilares que a palavra de Deus nos dá aqui, para que a gente possa, à luz do que o Leslie Newbegin falou para a gente, responder a pergunta que o Cortella nos faz, quando a gente diz, você sabe com quem é que você está falando? Bom, é simples, porque em primeiro lugar, Jesus diz, e um primeiro pilar que eu acho que a gente precisa ter para responder essa pergunta, é a consciência de quem nós somos. E é algo que Cristo tem de maneira muito clara, e Ele pode nos ensinar isso de maneira muito clara, a clareza de quem a gente realmente é. Perceba o que ele vai dizer no verso 3. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Sabe por que Jesus sabe quem Ele é? Dá uma abridinha na sua Bíblia aí onde você está mesmo, é só andar um pouquinho mais para frente. Olha o verso 19. No verso 19, Jesus vai dizer para os seus discípulos, eu estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que quando acontecer, vocês creiam, e a letra está maiúscula, vocês creiam que eu sou. O eu sou. Quem é o eu sou? O eu sou é o Deus que apareceu para Moisés. O eu sou é o Deus que se materializou lá naquele período no Egito. O eu sou é o Deus que mandou todas as pragas para o Egito. O eu sou é o Deus que os guiou pelo Mar Vermelho e abriu o Mar Vermelho. O eu sou fez com que Israel passasse no meio deles. Isso é Êxodo capítulo 3. João já tinha nos falado que Jesus tinha avisado isso pelo menos 3 vezes para eles. Em João capítulo 8. O que é que Jesus está dizendo? Eu sou o Deus que guiou vocês até aqui. A expressão eu sou é a expressão Yahvé. Vocês hoje conhecem aí as testemunhas de Jeová, não é isso? Então, e eles dizem que Jesus não é Deus. Eles estão tão errados que até no nome, porque Yahvé é Jesus. Quem é a testemunha de Jeová? Nós. A gente é testemunha de Jesus. Jesus é Deus, Ele está dizendo, eu sou o Deus Yahvé, eu sou o Deus da aliança, eu sou o Deus que o salvou, eu sou o Deus que libertou vocês. Jesus tem consciência de quem Ele é. Se alguém perguntasse para Jesus assim, quem é você? Ele sabe quem Ele é. Ele sabe que Ele é o Cristo, Ele sabe que Ele é o Filho de Deus. Nesse momento, um momento de crise, Jesus sabe quem Ele é. A pergunta que eu tenho para fazer para você é, você sabe quem é você? Porque na nossa cultura, pessoal, o que normalmente define a gente é o que a gente tem. O que define a gente é poder, o que define a gente é status. O que define a gente, por exemplo, em momentos de rede social, é a galera da lacração. E pensa, não estou falando da Rede Globo. Quando eu estou falando da galera da lacração, eu quero dizer para você assim, que sempre é bacana quando você tem uma palavra para dar. Todo mundo quer falar. No nosso período, todo mundo quer dar uma palavra de sabedoria. Todo mundo quer subir num banquetinho para ter a solução de todo mundo. Eu tenho falado com vocês sobre a ditadura da opinião. No nosso período, como é que a gente se define? A gente quer se definir como intelectual. Massa demais. Nesse período que a gente está em casa, eu estou, às vezes, fazendo algumas análises. E aí, sempre que você olhar alguém dando uma entrevista ou fazendo uma live em algum lugar, tem um monte de livro atrás. O cara nunca leu aquele negócio, mas tem um monte de livro atrás. É ótimo, é maravilhoso. Porque a gente tem que se definir pela quantidade de livro que a gente leu. A gente tem que se definir na nossa cultura pelo carro que a gente tem. Eu moro na periferia, tem sempre aquele orelhudo que passa com aquele som alto, só ele dentro do carro, aquele som explodindo. E a gente do lado de fora tem que ouvir. Por quê? Porque ele é o cara da ostentação. A gente se define sempre no nosso tempo pelo que a gente tem. A gente adora falar quantos títulos a gente tem, que curso que a gente fez. A gente adora falar que os nossos filhos são os melhores do que os outros. Por quê? Porque a gente está tentando definir quem a gente é. A gente adora falar da gente mesmo. Só que, o que é que Deus fala que eu sou? Porque, por outro lado, alguns que se definem como os bambambãs, tem outros que se definem como os coitados. E o coitadismo faz com que esse seja o discurso dele. Ele só sofre, gente. É só choro, sabe como é, sabe? É só ranger de dentes.
Porque o que ele é? Ele quer chamar tanto a atenção das pessoas que ele tem que falar do sofrimento dele. Ele tem que falar que ele passou por muita coisa ruim na vida. Mas ele venceu e está aqui. E se você quiser, você também pode ajudá-lo. Ligue para 0800. Cara, é impressionante. As pessoas querem se definir pelo que elas são, não pelo que Deus diz, mas elas querem se definir pelo que elas têm, pelo que elas fazem. E não importa, mesmo que seja para ser humilhado e sofrimento, desde que o cara seja o centro das atenções, é isso que a pessoa quer. Ou, se ele é um orelhudo e quer ser o cara da ostentação para todo mundo ver, a gente sempre tem essas coisas. Mas Cristo passa pelo momento mais difícil da vida dele, sabendo quem ele é. Ele sabe que ele veio do Pai. Ele sabe que ele tinha uma glória antes de vir ao mundo. Ele sabe de onde ele veio. Ele sabe o que define ele. E o que define ele não é a opinião dos outros. O que define ele não é o que ele tem. O que define ele é quem ele é no Pai. E a pergunta que eu faço para vocês é: o que é que nos define nesse momento de crise? Por quê? Olhando para o período da Páscoa e olhando o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1, meus irmãos, eu não consigo enxergar uma outra coisa, porque o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1, ele começa dizendo a partir do verso 3 assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Aí ele já me definiu pelo menos uma coisa que eu sou abençoado. Aonde, pastor? Eu estou com medo do Covid. Deixa eu te falar, você pode estar com medo do Covid, mas ser abençoado nas regiões celestiais significa que se você está em Cristo, existe uma carteira de identidade, e essa carteira de identidade no céu tem o seu nome. Nós somos abençoados. Mas no verso 4 o apóstolo Paulo diz: e nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. O que eu sou escolhido. Eu sou escolhido. Nós cristãos precisamos entender de uma vez por todas que Deus não vai no cassino, Deus não joga a roleta, Deus sabe o que Ele faz, pelo simples propósito da sua vontade, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Mas para quê? O texto bíblico continua dizendo para que a gente seja santo e irrepreensível. Eu sou santo. Ah, pastor, eu já vi você pecar. Não, eu também peco todo dia, mas eu sou santo. Mas como assim, pastor? Eu sou santo pelo que Jesus fez por mim. Eu sou santo. Quando eu fui justificado, a justiça de Jesus entrou em mim. E a minha miséria passou para ele. É por isso que ele estava naquela cruz. Isso é Páscoa. O cordeiro foi morto, não para que eu passasse o sangue dele numa porta, mas o cordeiro foi morto para que a minha injustiça passasse sobre ele. Os rituais do Antigo Testamento sempre mandavam o pecador colocar a mão em cima da oferta, a mão em cima do cordeiro, e depois o sacerdote matava esse cordeiro. O nosso foi morto, para quê? Para que o nosso pecado passasse para aquela cruz, mas a justiça de Jesus passasse para nós. Ele é o único santo. E eu sou santo porque Ele é santo. É claro que Romanos 7 diz que eu brigo contra o pecado todos os dias, mas sou santo. Quando Deus olha para mim, em Gálatas capítulo 2, 3 e 4, Deus não olha para mim, Ele vê o Filho dele, Jesus Cristo. E é por isso que a ira de Deus não me fulmina, por conta da graça que está em Jesus Cristo. Mas o verso 5 diz que Ele nos escolheu, Ele nos predestinou. A minha vida não é fruto de um acaso, Deus não perdeu o controle. Paulo nos ensina que Deus nos predestinou para sermos adotados. Nós somos adotados. Eu sou filho de Deus e você também. A Escritura nos diz que nós somos filhos amados, adotados. É uma adoção. Quem nós somos adotados. Mas o verso 7, o apóstolo Paulo vai dizer para nós: nele temos a redenção, eu fui perdoado. Nós somos perdoados a ponto do apóstolo gritar: já não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Nós somos perdoados, o perdão de pecados veio sobre nós. Mas no verso 11 ele diz que nós somos escolhidos. E ele ainda vai dizer no verso 13 que nós somos selados com o Espírito da promessa.
De maneira que nós não perdemos a salvação porque fomos escolhidos para ela. Não perdemos a salvação porque ela nos foi dada por Deus. Não perdemos porque Jesus veio aqui e Ele buscou o seu povo e nos reuniu. Agora eu tenho sempre ensinado para vocês. O que o texto bíblico quer dizer com isso? Paulo é um rabino. O livro de Atos nos diz que ele foi educado aos pés de Gamaliel e ele mesmo disse isso. Paulo não está querendo ensinar teologia sistemática para nós, nem teologia bíblica. Michael Horton, John MacArthur não ajudam aqui. Luiz Berkoff não ajuda aqui. Wayne Grudem não ajuda aqui. Mas também Paulo não está querendo ensinar teologia bíblica, então Gerhard Foss não ajuda aqui. Ninguém ajuda aqui. O que ajuda aqui é o Antigo Testamento. Porque Paulo está escrevendo isso para os Efésios. É um povo gentil, eles não são judeus. E toda essa linguagem utilizada pelo apóstolo de Jesus aqui, é a mesma linguagem que é usada para Israel no Êxodo, os descendentes de Abraão. O que o apóstolo de Cristo está dizendo? Ele está falando que nós somos o Israel de Deus. Ele diz que todo aquele que está em Jesus Cristo é descendente de Abraão, não de carne, como ele vai dizer em Romanos capítulo 3 e 4, mas através de Jesus. As promessas que foram feitas para o povo de Deus são promessas para nós. Ou seja, o grande êxodo que Jesus vai nos levar e não Moisés, não é o êxodo físico, o êxodo de uma terra, mas o Senhor Jesus vai nos fazer passar por essa terra, e o Senhor Jesus vai nos levar como um grande líder que Ele é, como o grande Deus que Ele é, Ele vai nos fazer passar por essa terra como seus filhos, porque nós fomos santificados, justificados e seremos glorificados, é isso que nós somos. O que me define é o que eu sou em Jesus. E isso você não pode se esquecer. Porque senão, a gente vai começar a ficar com saudade do Egito. Ou porque senão, a gente vai começar a olhar e falar assim, o que vai ser do futuro, meu Deus? A gente vai ser como Israel, lá naquele deserto. A gente não vai ficar satisfeito com o maná, porque a gente vai ficar com saudade da cebola e do alho que a gente tinha para comer no Egito. Mas na verdade o que Ele tem para nós é uma terra que mana leite e mel. No período que nós estamos vivendo, quem nos sustenta? O Senhor, porque nós somos dEle. O que eu sou por causa de Jesus. Eu sou porque Deus me aceita em Cristo. O que eu sou? Filho amado, porque o único filho se entregou por mim. É isso que o texto quer ensinar para a gente. Mas uma segunda reflexão muito importante desse texto é que um segundo pilar, se o primeiro é a consciência de quem nós somos, a outra consciência é de para onde a gente vai. Percebam, voltem para o Evangelho de João, e o texto bíblico é muito claro, pessoal. Verso 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, uma quinta-feira como essa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai. Para onde Jesus vai? Para o Pai. Se vocês começarem a olhar no capítulo 14, Jesus vai dizer exatamente que Ele está indo para o Pai. Para onde Jesus está indo? Para a glória. A pergunta que eu tenho para fazer para você é, para onde você e eu estamos indo? Perceba, pessoal, eu trabalhei isso em duas dimensões para vocês. A primeira dimensão, eu acredito que é essa dimensão do verso 19. Como vocês começam a observar na própria Bíblia de vocês, quando o texto diz, eu estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Porque Jesus disse, eu vou morrer, pessoal. Ele diz no verso 18, não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isso acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Ele disse, eu vou ser entregue e eu vou morrer. E ele diz, eu sou. A primeira dimensão de saber para onde vai é que Jesus é Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Para nós existe um Deus que subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo.
Jesus, em João, no capítulo 17, ele começa orando e ele diz: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que o Senhor deu para o seu filho. E é interessante o verso 5, Jesus diz: e agora, Pai, João capítulo 17, e agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele é. Quando nós estamos falando de para onde ele vai, Jesus está sabendo o seguinte: eu vou passar pela morte, eu vou passar pela crise, eu vou ser entregue nas mãos dos homens, mas Jesus sabe para onde ele vai, e para onde ele vai? Eu vou para o Pai, e eu vou voltar, e eu vou receber a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. É isso, ele tem isso muito claro na cabeça dele, ele sabe disso. Mas existe uma segunda dimensão desse para onde vai. Porque só existe um Deus. Nós não vamos reinar. No céu tem um rei. E esse reino vai vir. Mas em João, no capítulo 14, Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Verso 1. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Mas Jesus diz: eu vou preparar um lugar para vocês. E se eu for e lhes preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Há duas interpretações para esse texto muito interessantes. Acho que as duas são válidas. A primeira e mais comum é aquela que diz que Jesus subiu aos céus e ele está preparando um lugar para nós. Hebreus capítulo 11, a partir do verso 8, vai dizer que Abraão esperava uma cidade que descia do céu, e essa cidade que descia do céu é a Nova Jerusalém, ou seja, realmente Jesus está preparando um lugar para nós. Não o céu, mas isso a gente conversa um outro dia. Você não vai ficar, como eu tenho dito para vocês, a gente tem muitas pessoas que não são da nossa comunidade, o pessoal da nossa comunidade já sabe disso. Se você acha que você vai virar anjo e ficar tocando harpa a eternidade toda, deixa eu te falar, o seu Deus não é Jesus Cristo. Não, é ressurreição do corpo. Você não vai virar anjo nem vai tocar harpa, você vai trabalhar a eternidade toda. E sem aposentadoria e FGTS, porque também você não vai ficar desempregado. Mas vamos continuar aqui. A segunda interpretação desse texto, e também muito boa e válida, e muita gente séria e boa interpreta ele assim, é quando Jesus diz: eu vou preparar um lugar. Que lugar é esse? Eu. Você. Porque se vocês observarem, a partir agora do capítulo 14, Jesus vai falar que ele vai derramar o Espírito. Capítulo 14, capítulo 16, essa ênfase é muito forte de Jesus. Quando ele sobe aos céus, Pedro em Atos capítulo 2 diz que ele derrama o Espírito. Que Paulo vai dizer em Efésios no capítulo 1, verso 13, que nos selou. Que lugar que Deus preparou? Nós, o corpo dele foi entregue, para que quando ele fosse a primícia, o primeiro que ressuscitou, Jesus preparou o nosso corpo, para que o Espírito nos selasse. Somos de Deus. Ou seja, o que nós somos e para onde nós vamos, nós temos a garantia de que há um lugar preparado para nós, que Jesus Cristo está preparando. Mas pastor, qual é a certeza que você tem disso? O Espírito está em nós. O Espírito está em nós. A Escritura diz que nós temos um Espírito, o qual nós podemos chamar Deus de Abba, Pai, Papaizinho. Pessoal, para onde vocês vão? O Espírito Santo vai perseverar em mim e em vocês, e ele vai nos levar para a glória eterna. A salvação não se perde. Eu não perco algo que eu fui conquistado. Eu não tenho esse direito porque eu sou de Jesus. Tudo é dele, inclusive eu. Eu não queria ser salvo.
Ele entrou em mim e Ele me deu uma nova vida. Quando eu disse sim para Jesus, eu disse sim para Jesus porque Ele já tinha me dado um novo coração. Eu só pude levantar minha mão e falar: Senhor, eu quero o Senhor, porque Ele me deu um novo coração. Para onde eu vou para a glória, porque Ele começou a obra, Ele vai terminar. Agora, qual é o problema? O problema é que essa vida é tão boa, mas tão boa para nós no século 21, que a gente troca a expectativa da vida eterna por 2 dedos de picanha, de gordura na picanha. A gente troca a vida eterna por festa de 15 anos. A gente troca a vida eterna por baile de formatura. Não existe prazer, não existe anseio. Tim Keller escreve algo maravilhoso quando ele diz: nós temos tanto medo da morte porque a gente acha que a única vida que a gente tem é essa que está aqui agora. E deixa eu te dizer que isso é algo para o meu coração. Pastor, estou com medo de morrer, quem vai cuidar dos meus filhos? Quem cuida dos seus filhos agora? Inclusive, eu estou aqui na igreja e eu não tenho a menor ideia de onde estão as minhas filhas. Acho que elas estão em casa. Acho. Pode ser que não estejam. E acho que a minha esposa está lá com elas. Falei com elas agora há pouco. Eu não sei. Porque quem cuida delas é o Senhor. Quem cuida de mim é o Senhor. Porque minha mulher deve estar em casa agora com as minhas filhas pensando assim: quando o Rômulo chegar, mas espera aí. Quem é que cuida de mim? É o Senhor. Mas e se eu vier faltar aqui, quem vai cuidar da Aline, da Elisa e da Júlia? O Senhor. E quem vai cuidar da dona Dilma? O Senhor. E quem vai ser pastor da primeira igreja presbiteriana de Campo Grande? O Senhor. Porque é Ele que é o pastor, é Ele que cuida, é Ele que constrói a história, e não eu. É por isso que o apóstolo de Jesus, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: eu queria estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas nós, eu e vocês, estamos morrendo de medo de morrer. Mas por que a gente está morrendo de medo de morrer? Porque a gente é tão agarrado a essa vida, que a gente não consegue entender que existe outra coisa, existe uma eternidade. A gente não consegue captar a mensagem de nosso Senhor quando Ele diz: já não haverá. Aquela ideia de Estevão no livro de Atos, quando ele adormece e ele é recebido pelos braços do Senhor na glória. Há deleite em Jesus. Então não tenha medo, porque eu e você podemos esperar e viver a eternidade agora, mas sabendo que para onde nós vamos encontrar o Senhor. Agora, um terceiro pilar da vida cristã está exatamente para nós entre os versos 4 e 17 desse texto. E eu chamo isso de a consciência daquilo que a gente precisa fazer. Como assim, pastor Rômulo? É simples. Vamos lá, eu trouxe o Rick Warren para conversar com a gente. O texto bíblico fala, a partir do verso 4 até o verso 17, que nós já lemos, que no meio da mesa, no meio do banquete, o Senhor Jesus está lá. Uma mesa pequena, mais baixa do que essa. Os historiadores dizem que as estradas da Galileia, ou da Judéia naquele período, eram um pó muito fino. Então quando você andava, seu pé ficava todo cheio de poeira, a sua roupa toda cheia de poeira, e fatalmente, quando começasse a chover, a lama tomava conta de você, e quando tomava conta dos seus pés. Por isso era muito comum, na frente de cada casa em Judá, ter uma talha, 30, 50, 60 litros de água. Porque quando você entrasse, sempre tinha um escravo na porta, ou um servo na porta. E esse servo, você se reclinaria na mesa, talvez com o braço direito, normalmente com o braço esquerdo, porque comia-se com essa mão. Mas antes disso, alguém lavaria os seus pés. E se você fosse alguém de muita honra, eles ainda lavariam a sua cabeça, colocariam um perfuminho em você. E Jesus faz algo fantástico. Porque qual era o sonho de todo menino galileu? Qual era o sonho de todo menino em Judá?
O sonho de todo menino em Judá era ser chamado por um rabino para aprender coisas do reino. E há 3 anos, esses caras estão andando com um rabino diferente. O nome dele é Jesus de Nazaré, filho de José, o carpinteiro. E eles veem esse Jesus ressuscitar mortos, curar enfermos, expulsar demônios, parar o mar, andar sobre as águas. E agora, quando eles estão sobre a mesa, e você precisa entender isso, quando você tem alguém como referência, o que é que você quer? Quando você está perto daquela pessoa, você fica calado, você fica na sua. E Jesus faz algo fantástico, porque ele, sendo o Senhor, ele pega uma toalha, coloca meio de lado, e ele começa a jogar água para lavar os pés barrentos dos seus discípulos. E o Pedro é fantástico. A psicanálise diz que o Pedro é hiperativo, e eu acho também. Ele fala sem pensar, né? É o tempo todo falando sem pensar. Pedro já olha e diz: Senhor, o meu pé você não lava não. Jesus olha e fala assim: Simão, com toda a paciência de Jesus, né? Imagina Deus encarnado. É porque a gente acha que a humilhação de Jesus é só a morte. Mas você não parou para pensar que o Deus que os céus não pode suportar a sua glória, ele tem que virar uma bolinha dentro da barriga de uma virgem, lá no meio do cabrobró do nada. Que humilhação é essa, gente? Aí o Pedro olha e fala assim: Senhor, o Senhor de maneira nenhuma você vai lavar o meu pé. Numa boa tradução, Jesus diz assim: Simão, se você não lavar o seu pé, você não pode continuar sendo meu discípulo. Pedro, hiperativo como é, já fala assim: opa, então lava minha mão também, Senhor. Lava a cabeça também, bota o pau para quebrar, Senhor. Eu quero ficar aqui nesse negócio. E Jesus lava o pé de todo mundo, e depois ele fala assim: vocês entenderam o que eu acabei de fazer? Cá para nós aqui, eu acho que eles não entenderam, foi nada. Porque em Lucas capítulo 22, esses orelhas secas estavam exatamente falando bem assim: e aí, quem de nós é o maior? E Lucas capítulo 22 é o momento anterior à ceia. Jesus dá uma ideia do que é ser maior no reino, servindo. Eu queria te dar 2 dicas para você poder entender esse princípio, já que você está em quarentena. Talvez você já tenha zerado toda a Netflix. Então assiste as Crônicas de Nárnia e eu quero que você olhe o Ratinho. O Ratinho é fantástico, porque ele é o maior guerreiro que tem. E o Ratinho, em Crônicas de Nárnia, em Nárnia, Aslan, aquele grande leão, anota aí para você ver no Netflix. Aslan, o grande leão, ele é uma figura de Jesus. C.S. Lewis era crente. E ele, no último filme, ele para na frente de Aslan e diz: Senhor, eu sempre quis entrar no seu reino. E ele é o ratinho, e você vai ver que ele luta e ele é bravo. E Aslan diz algo fantástico, ele diz assim: o meu reino é para quem é com você. O menorzinho. E outro filme para vocês assistirem, gastar tempo com isso, é uma trilogia do Tolkien chamada O Senhor dos Anéis. E é interessante. Nessa ideia do Senhor dos Anéis, o anel é sempre... O Tolkien era amigo do Lewis e também era cristão. E o Tolkien, quem é que carrega o anel? Quem carrega o anel é um hobbit, que é o menor de todos os seres. E esse anel seduz todo mundo. Todo mundo que pega esse anel comete atrocidades e maldades, e os desejos do seu coração são revelados. Mas é o hobbit, o menorzinho. Não é o homem, não é um elfo, não é um hobbit que não sabe lutar. Porque no reino, o que Jesus está nos mostrando é que o maior no reino é o menor. É quem sabe servir. Eu acho que isso aqui é lindo. No reino, o maior é quem sabe servir. E esse é o momento de nós servirmos, preste atenção. E por que eu trouxe o Rick Warren? Porque ele diz algumas coisas que são maravilhosas nesse momento. Porque
Se nós entendemos quem nós somos e para onde nós vamos, nós precisamos entender que agora é tempo de ação. O mundo precisa de nós. Nós precisamos estar atentos às necessidades do mundo. 1539. Cidade Wittenberg, na Alemanha. Uma peste chega na cidade de Wittenberg. E o que fazer? Todos começam a se esconder. Lutero precisa dar uma resposta. E o grande reformador diz algo maravilhoso. Ele diz: depois que todos estiverem seguros, a igreja pode descansar. Ei, não é abrir para fazer culto. Não é abrir para fazer culto. Esse não é momento disso. Nós estamos aqui agora porque é momento de saúde pública. Daqui a 1, 2, 3, 4 semanas, a gente não sabe. É algo novo para todo mundo. Mas Lutero faz algo incrível. Lutero abre a sua casa. Faz a sua casa se transformar num hospital. Coloca a sua família em risco. Mas ele estava atento para as necessidades do povo. Antes de vir para cá, alguns irmãos dizendo, olha, no supermercado tal, estava todo mundo lá e, gente, o povo ganhou dinheiro e, gente, pelo amor de Deus, eu tenho conversado com vocês, vai todo mundo gastar os R$600 agora assim, ó. Vai virar tudo ovo de Páscoa, que na semana passada era R$31, já está tudo 60, porque a turma está com dinheiro no bolso. Oh, Jesus, é tempo de poupar, porque a gente não sabe o que tem, a gente não sabe o que vai ficar. Pessoal, é momento da gente estar atento às necessidades, não nossas, mas da cidade. Se nós estamos olhando a turma do supermercado que está precisando, a gente precisa ser canal de consciência para eles. Mas a igreja, sabe o que a gente fez? Eu e vocês, a gente correu para o supermercado, encheu a nossa despensa e está todo mundo intocado. E eu não estou falando aqui de momento nenhum que você deve se colocar em risco e colocar a sua família em risco. Mas a grande questão é, os velhos, aqueles que estão em situação de risco, eles estão servidos. Você cristão que me olha, os seus vizinhos que estão em situação de risco, eles estão servidos. Porque nós sabemos o que nos espera. Se o vírus me pegar, se o vírus me matar, eu sei o que me espera. A eternidade. E Deus vai cuidar da minha família. Entenda aqui, eu preciso que você seja responsável para entender o que eu estou dizendo. Não mandei você se colocar em risco, mas cadeirantes, eles estão sendo servidos. Nós somos a igreja de Jesus, nós temos uma corrente de apoio para apoiar o mundo que está em trevas. Nós temos feito isso, nós estamos atentos às demandas das pessoas. Nós instruímos o pessoal como é que eles podem fazer o benefício e ganhar o benefício do governo. E aqui deixa eu olhar bem dentro do branco do olho de cada um de vocês. Se você não se enquadra, não roube o Estado. Não aproveite esse momento para pegar dinheiro do Estado que não é seu. Não engane. É período de ajudar, é período de abençoar. Tem um monte de gente empregada que está perguntando assim, será que eu vou ganhar benefício do governo? Não. É para abençoar, é para cuidar das pessoas. Tem muita gente em situação de risco que está precisando. Nós estamos preocupados com esse ecossistema em volta de nós. Rick Warren continua dizendo, nós estamos fazendo o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem nas mãos. Nós estamos pegando o nosso recurso, aquilo que Deus nos deu, estamos aplicando da melhor maneira. Isso é servir, gente. Agora, eu peguei o benefício, eu recebi o salário, eu estou gastando de qualquer maneira, eu fiquei em casa agora, então é festa todo dia. Eu entendo que ficar em casa é muito difícil e às vezes eu vejo algumas piadas dizendo assim, gente, já comia a geladeira inteira, mas daqui a 30 dias a gente não sabe se vai ter o que comer. Isso é sério, são coisas que eu e você vamos ter que pensar. Supermercados vazios, eu estava conversando com um amigo que mora na Flórida e ele estava dizendo, olha, há 2 semanas a gente estava com desabastecimento. Se a maior nação do mundo estava com desabastecimento, será que isso pode acontecer com a gente? Eu não sei. Rômulo, você está sendo dramático. Eu não sei, você sabe? Eu não sei. É um momento novo para mim. É um momento novo para vocês. Então toda cautela. Toda cautela. Amanhã pode ser que saia uma vacina aí, resolveu todos os problemas do mundo. Ótimo, bacana, voltamos ao normal. Mas enquanto eu não sei, é já, mas ainda não.
Eu sou irresponsável, a minha teologia precisa me levar à responsabilidade. Mas eu tenho que fazer uma outra coisa. O Rick Warren trabalha essa ideia de fazer qualquer tarefa com a igual dedicação, pessoal. Sabe o que é igual dedicação? Não importa o que eu vou fazer. Porque normalmente a gente só faz pra gente, quando é pra gente. Quando é pro meu interesse, eu faço melhor. Mas e quando é pro interesse do outro? E quando é para quem está precisando agora? É tempo de encarnar o Evangelho. É tempo de encarnar a palavra de Deus. Deixa eu adiantar, porque dizem que a live está acabando. Não, já falaram que não. Então nós vamos até as 10 hoje, pessoal. Não, desculpa, vai acabar, calma. Eu tenho que ir embora. Eu acho que a minha mulher e as minhas filhas estão em casa me esperando. Deixa eu só tomar uma água aqui. Falei até as 10 ali, os meninos quase caíram para trás. Tem um outro aqui, a perna dele não para não. Calma aí. Molhar o bico e vamos embora. Fazer com a mesma dedicação, pessoal. Sabe o que eu quero dizer com isso? A gente precisa pensar mais no outro e menos em nós mesmos. Perceba Cristo. Opa, eu passei demais, foi mal. Perceba Cristo. Perceba nosso Senhor Jesus. Ele diz, Pai, depois que eu servi essa galera que não merecia, depois que eu servi essa rapaziada, agora eu tenho glória. É aqui, e é nesse momento, em 1539, nesses períodos de crise que Lutero, ele desenvolve a teologia da glória e a teologia da cruz. Eu acho a teologia da cruz muito interessante. Normalmente a gente quer a glória, mas não existe glória sem cruz. Pessoal, a gente ajuda, a gente abençoa, a gente serve, não porque a gente quer nada em troca ou acha que a gente merece, mas a gente faz tudo isso porque o Senhor Jesus está ensinando. Ele falou, eu fiz, façam vocês também. Mas deixa eu continuar. Algo incrível que o Rick Warren nos ensina também é que a gente precisa ser fiel ao nosso ministério. E quando eu estou no ministério, eu tenho explicado e falado para as pessoas já há alguns anos. Eu aprendi isso com 2 pastores, com o pastor Ricardo Agreste e com o Jonas Madureira, que é um outro pastor. Já cito os 2 aqui várias vezes. Eles me ensinaram um princípio que eu trabalho aqui na nossa comunidade há muito tempo, dizendo, às vezes a gente acha que ministério cristão é pregar, cantar e dar aula. Tocar também. Então, o que uma igreja faz? A igreja toca, prega, canta e dá aula. E o cara que não toca, não prega, não canta e não dá aula? Não, esse aí, ele fica por aí, no banco e tal. Aí foi incrível, porque agora que deu esse lockdown e todos vocês estão em casa, aqui hoje nós estamos resumidos a 5 pessoas. Acabou. E tem mais algumas pessoas que é um grupo de mídia, que a gente teve que criar, que está bolando as artes, e a gente trabalha full time nisso. E agora, José? Não temos reuniões, não temos encontros, e eu tenho falado com vocês, os templos estão fechados, mas a igreja está em missão. Mas não tem ministério de louvor agora. Não tem. Não tem ensaio, não tem coral, a gente ia fazer teatro, não tem cantata, não tem nada, mas o que tem? Tem um mundo que precisa da mensagem do Evangelho, tem vizinhos que precisam da luz do Evangelho, tem pessoas que estão doentes e vão precisar da nossa ajuda. Esse é o ministério cristão. O domingo é algo que a gente faz uma vez na semana e não pode ser trocado. Mas o ministério cristão acontece de segunda a segunda, 24 horas por dia, porque eu sou filho, porque eu vou para a glória, então eu vivo para a glória. Eu vivo para promover o nome de Jesus. Então eu preciso entender que eu não sou proprietário de coisa alguma do que eu tenho, o que eu sou. Eu sou só administrador. Eu só administro. Então eu preciso meditar no meu trabalho e no meu serviço cristão, e não no que as pessoas fazem. Eu não tenho que estar preocupado com os outros, eu tenho que me preocupar que Deus me deu, então eu preciso ser fiel. Mas eu vou mais além, turma. Eu digo algo para vocês que é manter sempre a discrição. Ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber que eu doei. Ninguém precisa saber que eu dei. Ninguém precisa saber que eu ajudei. Ninguém precisa saber. O Senhor Jesus diz que aquilo que a tua mão direita fizer, a esquerda não precisa saber. Não tem descrição. Manter discrição.
se eu ajudei o senhorzinho fulano de tal, levei ele para tomar vacina, se eu ajudei a moça que tem 4 filhos pequenos, o marido deixou ela a pegar o benefício de R$ 600 do governo, ninguém precisa saber disso. Ninguém precisa saber disso. Ninguém precisa saber disso. Não é autopromoção, pessoal. Não é autopromoção. Porque o que a gente está falando é que nós somos administradores e não proprietários. Se você quer promover, promova o trabalho da sua igreja. Quer ver? As nossas mulheres aqui da igreja estão fazendo um trabalho exponencial. Porque elas que estão encabeçando, mas temos várias pessoas que estão em volta. Promova o trabalho, e não você. Promova o trabalho. E aí, eu acho que a gente precisa olhar, gente, que a vida cristã, e é por isso que a gente precisa manter a discrição, ela é uma oportunidade, e não é uma obrigação. Entende isso? Deus podia fazer, e o C.S. Lewis diz isso no Problema do Sofrimento, Deus poderia ter olhado para o pó da terra e falado bem assim, haja seres humanos, e nascer 7 bilhões de pessoas. Mas ele resolveu unir o amor de um homem e uma mulher para ter filhos. Oportunidade, é graça, é dele. Eu tenho a oportunidade de servir, oportunidade de servir. Pessoal, mantenham sempre a discrição. Mas nesse momento, o mundo está precisando de discípulos de Jesus. E eu termino com essa pergunta, o que eu aprendo com isso? Nesse tempo, nesse momento da vida, em que talvez a gente não saiba o que fazer. As palavras da instituição, em 1 Coríntios, no capítulo 11, do 23 ao 26, diz algo muito interessante. O apóstolo Paulo, sabendo que na igreja de Corinto, a situação está bem difícil, bem complicada. A Santa Ceia tinha virado uma bagunça. E é engraçado que toda quinta-feira como essa, já há muitos anos, a gente faz Santa Ceia. Sempre nessa quinta-feira da paixão que a gente fala, né? Porque o apóstolo de Jesus diz, nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz, o que eu aprendi, o que eu recebi do Senhor, isso eu passo para vocês. O nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomai e comei, isso é o meu corpo que é dado por vocês, para perdão dos pecados. Pessoal, o que passou, passou. A cruz, Jesus, a Páscoa, veio mostrar para mim e para você que o pecado passou. E ele diz, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Significa que o presente é vivido à luz do que Jesus conquistou por nós. Nós estamos aliançados com Deus por conta de Jesus. Descanse o seu coração. Pastor, e o medo do futuro? O futuro? O futuro é a glória. Então agora no presente, meus irmãos e minhas irmãs, amem porque vocês foram amados, sirvam porque vocês foram servidos, sejam responsáveis porque assim nos ensinou o Senhor, cuidem da saúde da família, mas sejam altruístas, deem, doem-se, entreguem-se, porque nosso Senhor, na noite em que foi traído, não só lavou o pé dos seus discípulos, mas também entregou a sua vida para que a gente pudesse ter vida. Eu queria que você, por favor, fechasse os seus olhos para a gente poder ter um segundo de oração. E que você fique com a palavra do nosso Deus para que ela encha o seu coração nesse momento de crise, de dificuldade. Para que a glória de Jesus seja sobre mim e sobre você e para que o mundo veja não governos batendo cabeça e a ciência correndo atrás do prejuízo. Mas veja um Cristo que está vivo e nunca perdeu o controle e que é Senhor sobre todas as coisas. Vamos orar? Pai, o Senhor nos deixou a sua palavra que é viva,
a sua palavra que é extremamente eficaz. O que a gente pede para o Senhor é que os princípios da sua palavra estejam sempre no nosso coração. Que a gente que foi amado, que a gente que recebeu, que a gente que foi abençoado. Pai, que a gente possa amar o mundo como o Senhor amou. Que a gente possa se doar e se entregar. Perdoa as nossas falhas, as nossas omissões, a nossa irresponsabilidade. Perdoa, Pai, por favor. E ajuda-nos a caminhar para o Teu louvor e para a Tua glória. Ajuda-nos a ser sal da terra e luz desse mundo. Hoje e sempre, em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Beijo no seu coração. A gente se vê domingo pela manhã.